Bom, aqui eu estou apresentando para vocês quais são as funções das preposições. As preposições elas podem estabelecer uma ligação entre modificadores e uma ligação entre complementos. Nós já vimos um pouquinho o que é um modificador e o que é um complemento, não já vimos? Vou refazer, vou reapresentar. A palavra modificador, ela é dada para estruturas como adjetivos, numerais, pronomes, artigos. Esses aqui são modificadores que eu classifico como modificadores nominais. E eu tenho um modificador, que é justamente o advérbio, que é chamado de modificador verbal. Só que, apesar de ele ser chamado de modificador verbal, ele pode estar relacionado com um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Por que é importante identificar isso? Porque um modificador ele não completa sentido. Como o próprio termo indica, ele modifica, agregando um valor. E ele vai ter essas classes gramaticais como termos que estão relacionados a um substantivo ou a um processo verbal e são ali classificados como modificadores. Vou colocar aqui bem grande. Não completam. Na primeira, colocar completa porque é singular. Na primeira aula do módulo de sintaxe, eu bato bastante nesse tipo de diferenciação, porque tanto o CESP, quanto o SESGRAN-Rio, quanto a UFBA, eles adoram perguntar para os candidatos se determinadas estruturas estão modificando ou estão completando. Não nesse tom. A Carlos Chagas pergunta, estrutura X tem o mesmo tipo de complemento que a estrutura Y? Então vocês vão ter que saber classificar se as estruturas são complementos ou se as estruturas são modificadores. Para serem identificadas como complementos, um complemento faz o quê? Completa. Completa. Esses adicionam. Porque completar não é adicionar, tá? Completar é você ter, por exemplo, você tem 10 dedos na sua mão. Se você adicionar um dedo, você está completando os dedos de sua mão? Não. Agora, você é Lula. E recebe uma prótese. Você está fazendo o quê? Completando os dedos de sua mão. Então, você precisa identificar que o complemento aqui é a função de um substantivo. O complemento ele se liga a verbos, a um verbo ou a um nome, sendo que este nome ele pode ser nome substantivo, nome adjetivo e nome advérbio. Um detalhe importante, uma preposição, quando está aqui conectando um complemento, o complemento nominal, ele sempre tem preposição, sempre. Se vocês encontrarem determinada estrutura sem preposição, vocês não podem chamar essa estrutura de complemento nominal. Todo complemento nominal tem preposição. Sendo assim, todo complemento nominal passa por um processo de regência, porque eu encontro um termo que não tem sentido completo e vai pedir a sua complementação por meio de uma preposição, ok? Todo complemento nominal passa pelo processo de regência e de identificação, por conseguinte, da preposição com a qual ele está se relacionando. O complemento verbal, ele só tem a obrigação de preposição quando o meu complemento é um objeto indireto, ok?
Aí você vai ter que saber qual é a preposição para cada verbo transitivo e indireto que é apresentado lá na prova. Mas você precisa reconhecer. É este reconhecimento que nós vamos fazer. Já os modificadores, como eles não são obrigatórios, nós temos que identificar se for um modificador verbal, sendo aqui um advérbio, introduzido por uma preposição, é uma locução adverbial. Essa locução adverbial, se der ideia de tempo, se der ideia de lugar, se der ideia de lugar relacionado a um verbo com ideia de estaticidade, a minha preposição é a preposição a? Minha preposição tem que ser a preposição em. Lembram disso? A preposição a me dá ideia de movimento. A preposição em me dá ideia de estaticidade. A preposição com me dá ideia de acompanhamento. Então, cada preposição vai agregar um determinado valor lá no meu texto. Eu posso passar? Posso? Não? Desculpa. Foi ato falho. Olha, é engraçado, né? Determinadas questões conseguem colocar várias observações em cada uma das alternativas. Você lê para mim essa quinta? Só as alternativas, tá? Como é que uma questão de regência pode ser cobrada lá na prova? Tiara, ela trouxe para nós uma questão de regência verbal. É uma questão da SES Gran Rio, mas, como eu falei para vocês, regência verbal é extremamente cobrada tanto pela SES Gran Rio quanto pela FCC. Eu tenho algumas questões de regência verbal aqui da FCC também no módulo, não se preocupem não. Passa para mim a letra A. Esquecemos-nos daquelas regras. Vou analisar cada uma, depois você vai apresentando para mim, por favor. Bom, o verbo esquecer, nós temos a mesma orientação que damos para o verbo lembrar. O verbo esquecer e o verbo lembrar, eles são chamados de verbos pronominais. Não se preocupem com essas orientações, porque todas as orientações que eu passar para vocês, elas estarão no módulo de vocês, tá? Na sequência aí de regência. O que é um verbo pronominal? Verbo pronominal é aquele que sempre será acompanhado por um pronome. Nós temos verbos pronominais acidentais e verbos pronominais, que nascem em pronominais e ponto final, tá? O que é um verbo pronominal que nasce pronominal? Suicidou-se. Vocês já ouviram falar que dizer suicidou-se é errado? Nunca ouviram falar, não? Mas tem muitos corretores de plantão aí que acabam dizendo que suicidou-se é um erro. Não é. Por que não é um erro? Penteou-se e suicidou-se. Esse se aqui é igual a esse se de cima? É igual? Quem acha que é igual, levanta a mão. Todo mundo está com vontade de levantar a mão, né? Não são iguais. Não são iguais pelo seguinte. Laís, ela falou ainda há pouco. Se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são diferentes. Você pode suicidar outra pessoa? Não. Você pode pentear outra pessoa? Pode. Então, este se aqui, ele só apresenta para mim um reflexo de ação. Ele mostra que a pessoa que está penteando a si. Então, o que nós chamamos de sujeito reflexivo. O de cima, esse si também aponta para o sujeito, não aponta? Mas ele não pode apontar para outro. Esse si aqui é o que nós chamamos de partícula integrante. Por que partícula integrante? Porque ele integra a ideia verbal. Você não pode suicidar outra pessoa, esse si tem que aparecer. Você pode ajoelhar outra pessoa? Você até pode obrigar uma pessoa a se ajoelhar. Mas é ela que vai se ajoelhar.
Então, esse se sempre apontará para o sujeito da ação, que vai praticar e vai sofrer a ação sempre. Ele não é chamado de reflexivo, porque no reflexivo você pode pentear outra pessoa, acariciar outra pessoa. Deu para entender direitinho? Ok. Esse se, partícula integrante, ele vai aparecer, por exemplo, no verbo ajoelhar, que eu acabei de ajoelhar. Ajoelhar-se, arrepender-se, arrepender-se. Alguém falou algum outro? Sentar-se. Você pode sentar outra pessoa? Pode sentar outra pessoa? Você obriga alguém a se sentar. Então, todos esses aqui, olha, são identificados como partículas integrantes. Belezinha? Deu para entender esse primeiro ponto, né? O verbo lembrar. Gatinha. O verbo lembrar. Lembrou-se do livro. Lembrou do livro. Lembraram-me o livro. Lembraram-me do livro. Aí a orientação: lembrar e esquecer quando pronominais regem preposição de e são verbos transitivos indiretos. A primeira frase está correta? A segunda frase está correta? A terceira frase está correta? E a quarta frase está correta? O pessoal de casa não ouviu, mas eles disseram que as 4 frases estão corretas. Quem disse, né? Porque tem um grupo que fica... Aí na hora da prova faz a mesma coisa. Só pensa. Gente, você vai ficar é obra de arte. Vai só apreciar. Eu coloquei aqui, olha, o conceito para vocês fazerem a comparação. Ai! Lembrou-se do livro. Quem lembra com este se vai lembrar de. Porque esse se, ele é pronominal. Ele identifica um verbo pronominal, ok? Tem o se aqui? Não. Então, você vai lembrar o livro. Belezinha? Belezinha? Pois é. Mas isso é o que nós falamos. Eu lembrei de você ontem, Luiz. A gente fala o tempo inteiro assim. Mas eu lembrei você. Eu me lembrei de você. E eu lembrei você. Tem uma leve diferença aí, tá? Eu não vou entrar nesse mérito semântico não, mas tem uma leve diferença. Esse lembrar aqui, como ele não é pronominal, ele não vem com a preposição. Só que algumas pessoas, elas se deparam com este me aqui, que é um pronome. Não somente o se é o pronome, tá? O me também é um pronome. Por que este lembrar com este me aqui não é pronominal? Porque esse se está disparando para o sujeito. Lembram que a partícula integrante sempre dispara para o sujeito? O suicidou-se sempre vai ser o sujeito a praticar a ação. Esse lembrar só vai ter só vai ser classificado como um verbo pronominal quando esse se apontar para o sujeito. Lembraram-me o livro. Este me é o sujeito? Não. Então, este verbo ele pode ser chamado de pronominal?
Não. Se ele não é pronominal, nós temos que fazer a classificação de sua transitividade. Quem lembra? Lembra uma coisa a alguém. Não é isso que acontece? Quem lembra, lembra uma coisa a alguém. Esta coisa, objeto direto, vai ser justamente o livro. E o a alguém vai ser justamente o me. Ok? O me vai ser o objeto indireto e o livro vai ser o objeto direto. Sabe o que tem aqui? Aqui embaixo, ele está indicando que eu lembrei. Nem tem possibilidade da gente de análise isso aqui. Porque quando ele tem objeto direto e objeto indireto, eu tenho uma preposição a. Aqui ele está com a preposição de. Então aqui significa dizer que eu tenho dois objetos indiretos. Pode? Com preposições diferentes? Não. Essa aqui, olha, ela está errada. Diga, Luiz. Ah, mas aí é de colocação pronominal. Aí não é do conteúdo em si de regência. Mas o adequado é lembraram-me o livro, tá? Com esse me colocado depois do verbo. Mas a orientação de colocação pronominal, essas 3 aulas que eu indiquei para vocês, por favor, tentem mesmo assistir, porque são aulas muito relevantes. Colocação pronominal, pronome relativo, eu vou trabalhar com alguns dos tópicos que lá apresento, mas nada chegará aos pés de 6 horas. Nada. Então, se vocês puderem, essas 3 aulas são fundamentais. Aí aqui, esquecemos-nos daquelas regras. Esse nos aqui, ele identifica para nós um verbo pronominal? Sim, porque esse nos aponta para o sujeito. Então, o verbo esquecer e o verbo lembrar, quando pronominal, ele pede preposição de. Aqui é o de mais aquelas. Então, esquecemos-nos daquelas regras. Por que eu encontro esse... Não é esquecemos-nos mesmo? Sem o S mesmo, né? Por que eu tenho essa perda aqui do S? Porque os verbos terminados em S, R e Z, eles vão ter a perda dessas letras para recebimento aqui dos pronomes, tá? Essa orientação também na aula 3, ali do módulo de morfossintaxe. Qual é a próxima? Qual é o enunciado? Ele pede a correta ou a incorreta? A correta, não é? Já encontramos a correta? Essa aqui correta, identificamos aí a nossa orientação relacionada ao verbo esquecer e lembrar. A letra B, os professores avisaram aos alunos da prova. Bom, já encontramos o nosso gabarito, mas vocês diriam que essa estrutura está correta ou incorreta? Olha, do jeito que ele está apresentando aqui, aos alunos e da prova estão ligados aqui ao termo avisar, servindo de complemento, ou seja, servindo de objeto. Se eles fossem realmente objetos indiretos, eles deveriam ter a mesma preposição. Porque um objeto indireto, ele é regido sempre pela mesma preposição, tá? Se eu encontrar mais de um. O que acontece aqui com o verbo avisar? Quem avisa, avisa algo a alguém. Primeira possibilidade. Ou avisa alguém de algo. Então, o que aconteceu? Ele misturou as duas possibilidades e colocou aqui as preposições. Ou eu vou avisar algo a alguém. A mesma coisa acontece com o verbo informar. Quem informa, informa algo a alguém. Ou informa alguém de algo. Mas nunca este a e este de na mesma construção. Ok? Qual é a próxima alternativa? C.
deve-se obedecer o português padrão. Bom, o verbo obedecer e desobedecer são alguns dos verbos mais recorrentes no tópico de regência. Quais são os verbos importantes? O assistir é super importante. O obedecer e desobedecer é super importante. O aspirar, super importante, porque são recorrentes. Tá? Os primeiros verbos que eu apresento aí na lista, que eu tenho no módulo, são verbos muito, muito importantes para concurso. Obedecer é que tipo de verbo de acordo com a sua transitividade verbal? Transitivo direto? Quem obedece, obedece algo ou alguém. Então, eu vou obedecer manhinha. Obedeceu o pai. Vou colocar painho. Está certo isso aí? Está certo? Pois é, menino. Que coisa. Pois é, o verbo obedecer, apesar de nós querermos identificá-lo como um verbo transitivo direto, ele é um verbo transitivo indireto. E ele rege a preposição a. Então deve ser aqui, obedeceu ao pai. Será que a construção eu o obedeci é uma construção correta ou incorreta? Correta ou incorreta? Quem acha que é correta, levanta a mão. Quem acha que é incorreta, levanta a mão. Quem não acha porra nenhuma, levanta a mão. Eu o obedecer, isso aqui está incorreto. Quando eles trabalham com regência verbal, vocês precisam prestar muita atenção ao pronome que está sendo utilizado. O que eu falei sobre o pronome li? Ele ocupa a posição de objeto indireto, regido pela preposição a. O que eu falei sobre o pronome o e sobre o pronome a? Eles ocupam a posição do objeto direto. O verbo obedecer, ele é um verbo transitivo direto. Oh, perdão, era para ver se vocês estavam atentos. É um verbo transitivo indireto. Isso significa dizer que se eu for escolher um pronome, eu tenho que escolher o seu pronome adequado. A utilização do pronome mostra para mim qual é a regência do verbo. Belezinha? Posso seguir, não posso? Ok. Aí o verbo assistir é um dos que não posso colocar o li. É transitivo indireto se for no sentido de ver. Mas eu não posso substituir o objeto indireto pelo li. Mas eu trabalho com essa orientação ao longo dos exercícios, viu? Diga, gato. Perdão, deixa eu voltar, que ele vai apagar. Mas o quadro é menina, é ela. Vá. Sim. Deveria ter aqui, ó. Obedeceu a mãe. Porque se alguém obedece uma mãe, é uma mãe que eu sei qual é. Então ela está determinada. Se ela está determinada, antes dela tem um artigo. Então a mais a, fusão, acento grave. Tá? Vamos lá. Aqui deveria ser, deve-se obedecer ao português padrão. Qual é a letra D? Diga, gato. Sim. Se você vai obedecer alguém, você sabe quem é essa pessoa. Então, existe a determinação. Agora, se for uma construção, todas as criancinhas devem obedecer à mãe. Essa mãe é determinada? Aí essa mãe não é determinada. Se essa mãe não é determinada, eu posso não colocar o acento grave. Se eu puser o acento grave, significa dizer que eu estou mostrando para o meu leitor que são mães determinadas. Tá? Que é uma mãe certa. Aí os dois estariam corretos, apesar de a ideia mudar. Para a FCC, essa observação que eu estou apresentando não vai ajudá-lo incrivelmente. Tá? Vai te fazer entender melhor crase. Mas para o CESP, essa observação te ajuda muito. Então depende muito da banca.
para essa observação valer ou ser colocada no bolso, tá? Mas é uma observação que é legal para você entender como é que é o procedimento de crase. Letra D, qual é, Mari? Assistimos a uma... Tá. Uma aula brilhante. Aqui a gente nem tem muito o que falar, porque nós já vimos as considerações acerca do verbo assistir. No sentido de ver, ele é um verbo transitivo e indireto que rege obrigatoriamente minha preposição a. Tá? Então, se ele rege a preposição a, significa dizer que eu deveria colocar a uma aula brilhante. Eu posso polemizar um pouquinho? Como? Assistimos. Aí dá a impressão de que você mora numa aula brilhante, acaba confundindo o valor semântico. Eu posso polemizar um pouquinho só? Posso? Mas é por causa de um tópico que Carlos Chagas costuma cobrar, que é o tópico de transposição para a voz passiva. O que é voz ativa? Eu falei um pouquinho para vocês, né? Guarda aí a letra E, viu, Mari? O que é uma voz ativa? É quando o meu sujeito é o agente. E a voz passiva é quando o meu sujeito sofre. Para eu ter uma voz passiva, é necessário que exista em uma voz ativa um elemento que pratica e um elemento que sofre ação. Rose, não entendi muito bem. Aí vou colocar aqui o exemplo de Laura, a Branca de Neve. A Branca de Neve comeu a maçã. Filmem esta cena e vocês vão filmar a partir da maçã ou a partir da Branca de Neve? Ela vai estar no close, não vai? Ok. Se eu disser, não é uma questão de posição aqui na frase não, uma posição visual mesmo. Se eu disser, a maçã foi comida pela Branca de Neve, vocês colocam qual elemento no quadro da câmera? A maçã. E não é uma questão de posição aqui, é uma posição mesmo da imagem. Eu só vou poder mudar isso aqui de uma voz ativa. Por que é voz ativa? Porque já que Branca de Neve está no foco da minha cena, Branca de Neve é o meu sujeito. Rose, o que é sujeito mesmo? Elemento sobre o qual se informa algo. Estou informando algo sobre Branca de Neve. Aqui embaixo, como é a maçã que está no foco, eu estou informando algo sobre a maçã. Ok, beleza, ponto final. Só que eu só pude fazer essa mudança por qual razão? Porque nesta construção eu tenho uma ação, um elemento que pratica e um elemento que sofre. Todo objeto direto é paciente de uma ação. Todo objeto direto é paciente de uma ação. Então, eu só vou poder mudar de uma voz ativa para uma voz passiva no momento em que eu puder encontrar um verbo transitivo direto. Porque é ele que apresenta um objeto, é ele que pede um objeto direto. Você vai ver como é benéfico isso para você, amiga. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu posso mudar da voz ativa para a voz passiva. Com verbo intransitivo, eu posso? Não. Com verbo transitivo indireto, eu posso? Não. Porque o único elemento que sofre ação é o objeto direto. É esse objeto direto que na voz passiva fica no lugar de um sujeito. Deu para entender? Branca de Neve. Continua sendo um verbo transitivo direto. Só que agora o que era objeto passa a ser sujeito e Branca de Neve, que era sujeito, passa a ser chamado de agente da
passiva. A estrutura, o tópico passa a ser chamado de agente da passiva, tá? Mas eu só posso fazer esta mudança mediante a apresentação na voz ativa de um objeto direto. Internalizou? Espera aí, uma vez de cada. Não, existem muitos verbos transitivos indiretos. Eu não vou conseguir dar conta de todos, não. No módulo tem uma lista com mais de 20 verbos e as suas mudanças de sentido. Nós vamos trabalhar com muitos desses verbos, Tchala. Muitos. Tanto nesta aula quanto na próxima aula. Porque a próxima aula, apesar de eu classificar como crase, é uma aula que eu continuo a trabalhar com regência. Porque crase é o quê? Um tipo especial de regência. Reparem só, por que eu estou chamando a atenção para este ponto do conteúdo? Assistimos, nem vou colocar o assistimos, vou colocar o obedecer mesmo. As crianças obedecem aos pais. Pô, eu não vou começar pela exceção, não. Deixa eu... As crianças assistem ao programa. Eu posso mudar dessa voz ativa para a voz passiva. O programa é assistido pelas crianças? Eu posso fazer essa mudança? Posso fazer ou não posso fazer? Quem acha que eu posso fazer, levanta a mão. Quem acha que eu não posso fazer, só Débora. E ele. E ele. Reparem só. O que eu falei sobre a mudança da voz ativa para a voz passiva? Eu tenho que encontrar um verbo transitivo direto. O verbo assistir aqui, se eu fizer a classificação de verbo transitivo direto, eu estou mudando o sentido dele, não estou? E eu posso mudar? Na voz passiva, esse assistir está no sentido de ajudar. Então, eu não apenas estou impossibilitada de trocar porque é um verbo transitivo indireto que eu tenho aí. Eu estou impossibilitada porque se eu mexer na estrutura, eu mexo no sentido. E eu não posso mexer no sentido. Deu para entender direitinho? Então, nem tudo que parece gatinho é bom, tá, gente? Só que existem alguns verbos que possibilitam a transposição para a voz passiva, mesmo sendo verbos transitivos indiretos. É o que acontece com o verbo obedecer. Se eu digo, o cidadão obedece às leis. Eu posso apresentar as leis são obedecidas pelo cidadão. Eu posso fazer isso, mas eu não posso fazer isso com todos os verbos, não. Eu tenho aí o verbo obedecer, desobedecer, o verbo pagar, o verbo perdoar. Eu posso fazer com esses verbos, tá? Com os demais verbos, pelo amor de Deus, façam a classificação de verbo transitivo direto. Ele pode até ser transitivo direto e indireto, porque o importante é encontrar o objeto direto. É muito comum. Quem cobra mais vozes verbais dessa maneira é a FCC. A César Hill tem cobrado bastante vozes verbais, mas com uma outra pegada, tá? Ele pergunta sobre voz verbal pronominal, voz passiva, sintética, ele vai pegar um outro foco. A FCC, ela quer saber a mudança da voz ativa para a voz passiva. Aí nos enunciados vocês encontram qual é a estrutura que possibilita a mudança ou qual é a estrutura que não possibilita a mudança. Sabem o que determinados candidatos fazem? Eles fazem a mudança para todas as estruturas. O que é que você precisa fazer de fato? Olhar
os verbos. Olhou os verbos, fez a classificação, vai embora, tá? A última, não é, Mari? Qual é a letra E? Letra E, todos aspiram o não, olha, não aguento mais do curso. Reparem só, o verbo aspirar. Vão identificando todos os verbos que eu falar para vocês. Olha, esses verbos, eles caem em prova, então internalizem. O verbo assistir, o verbo obedecer, desobedecer, o verbo lembrar e esquecer e o verbo aspirar. Eles são muito recorrentes, tá? Porque o verbo aspirar, ele pode ter dois sentidos. Respirar e desejar. No sentido de respirar, ele é um verbo transitivo direto. E no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Aqui, por conseguinte, eu tenho adequação? Eu tenho que colocar todos aspiram ao término do curso. Junto com o verbo aspirar, nós temos um outro verbo recorrente, é o verbo visar. Visar, ele pode ser apresentado no sentido de apontar, marcar, ou no sentido de ambicionar, que eu vou colocar o sentido de desejar também. No sentido de apontar, marcar, você visa o cheque. Quando o cheque está visado, o cheque está o quê? Marcado, tá? Então, você tem aqui um verbo transitivo direto. No sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto, também regido pela preposição a. Belezinha? Posso ir para E. Aspira a sala, mas aspira a sala sem acento grave. Sem acento grave. Que é de colocar para dentro. Deixa eu ver. Ok. Vou passar rapidamente aqui pelos próximos slides, porque são slides para... Infelizmente, é um momento em que você acaba decorando. Vou fazer só esse exercício aqui, antes de passar. Trata-se da área de maior concentração de escravos nos sertões, a ponto de existirem quadrinhas abordando esse estranho recorde. Pode ser reescrito sem prejuízo do sentido original do texto, da correção gramatical da seguinte forma: tratavam-se de escravos concentrados majoritariamente na área dos sertões, a ponto de haverem quadrinhas abordando esse estranho recorde. Por que está errado? Qual deles? Eu tenho um probleminha aqui com o verbo tratar, que é um dos verbos mais recorrentes, mas no tópico de concordância verbal. E esse verbo haver, também é um dos verbos mais recorrentes no tópico de concordância verbal. Eu acredito, inclusive, que eu estava procurando o momento de concordância e coloquei esse slide na parte de regência, né? Mas mesmo assim, vou lá. Por que eu vou seguir, mesmo sendo uma questão tão voltada à concordância? Por causa desse verbo tratar. Este verbo tratar é que tipo de verbo? Quem trata, trata de ou trata algo. Por exemplo, Vitória, ela não estava disposta a tratar o hamster ou tratar do hamster. Tanto faz? Não. Olha o meu contexto, gente. O contexto do ratinho de Vitória. Tratar algo está no sentido de cuidar. No sentido de cuidar, este verbo é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. No sentido de dizer respeito a, eu tratei dos assuntos referentes à prova. Ele é um verbo transitivo
indireto. Eu mudo. Identificar essa regência do verbo vai fazer com que você identifique, vou mudar de cor, com que você identifique esse se. Esse se, quando se relacionar com um verbo transitivo indireto, sem identificação de um sujeito, esse se é chamado de índice de determinação do sujeito. Se eu não tenho um sujeito, meu verbo vai ter que ficar no singular. Se eu não tenho um sujeito identificado, nesse caso, eu tenho que ter um verbo no singular. Ou seja, eu tenho que apresentar tratava-se de escravos concentrados. Belezinha? Já esse verbo haver aqui está no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir é o que nós chamamos de verbo impessoal. Verbos impessoais, eles ficam, salvo o verbo ser, em terceira pessoa do singular. Ok? Então, a ponto de haver. Na sequência aqui, regência, que é a explanação sobre nominal verbal. Esses verbos aqui, a apresentação cadê você? A apresentação de alguns verbos, mas são muitos verbos. É melhor nós fazermos exercício e eu vou explanando ao longo dos exercícios, tá? Mais análise de verbos, façam, pelo amor de Deus, uma leitura desses verbos também, para que vocês tenham condições. Vou levar uma pesca. Ó, só aqui nesse slide, olha quantos verbos: prevenir, participar, cientificar, notificar, avisar, lembrar, proibir, informar, impedir, incumbir e outros verbos. Então, acaba não conseguindo dar conta. A partir daqui, nós vamos ter uma horinha de treinamento, um tempinho para vocês tentarem fazer sozinhos o exercício, tá? E aí eu venho corrigindo. É interessante porque vocês superam um trauma. Qual é o slide? Ah, deixa eu ver. Qual? 44. Hora do treino. Do 44 ao 46? 44, 45. Quantos? Não, mas eu não quero tudo isso, não. Só 4 slides. Em cada slide eu tenho um exercício só, né? São 2 exercícios em cada slide? No 44 eu tenho quantos? 1. No 45? No 46? No 47? Então façam só até o 47. O resto vocês tentam fazer em casa. Eu vou dar para vocês 10 minutinhos. Ok? Vamos lá. Assinale a opção em que há uso inadequado da regência verbal segundo a norma culta da língua. Marcaram o quê? B de bola? Por quê? D de dado. Por quê? Porque não ficou gatinho? Olha, é muito comum, sobretudo o FCC, tá? SES Gran Rio não. SES Gran Rio, o modelo de questão que Tiala trouxe é mais tradutora do que é a SES Gran Rio. Apesar dessa aqui ser SES Gran Rio, né? Mas a Carlos Chagas, só uma observação sobre. A SES Gran Rio mudou muito o formato ali a partir de 2010. Ela ficou mais no lugar entre Carlos Chagas e CESP, tá? Então, as provas muito antigas da SES Gran Rio não traduzem concurso SES Gran Rio. Por isso que essa aqui é mais voltada para uma questão FCC. Numa questão FCC, eles relacionam muito o tópico de regência verbal a pronomes oblíquos
E há um outro tipo de pronome, os pronomes relativos, tá? A aula de pronomes relativos, uma aula mais aprofundada de pronomes relativos, é a aula 4 do módulo de morfossintaxe. Ali eu trabalho bastante, de forma bastante aprofundada mesmo, com os pronomes relativos. Mas para fazermos essa questão bem, é necessário que eu apresente um pouquinho do que é um pronome relativo, tá? O que é um pronome? É uma estrutura que o próprio nome já traduz. Pro significa para e nome trata do substantivo. O pronome, portanto, é uma estrutura para o substantivo. E ele está para o substantivo de duas formas. Ou ele acompanha ou ele substitui. No caso do pronome relativo, ele sempre substitui. Sempre vai substituir, ok? Por que ele é chamado de relativo? Porque ele introduz informação relativa. Informação relativa ao substantivo que foi substituído. E é visual, ok? É um tipo de conteúdo extremamente visual. Vocês vão encontrar, por exemplo, comprei o doce de que gosto. Já que ele introduz uma informação relativa, significa dizer que eu sempre vou encontrar duas orações, dois verbos. Como ele vai introduzir uma informação relativa, ele sempre vai ser um ponto de corte. Havendo aqui uma preposição antes dele, o ponto de corte é antes da preposição. O que é um pronome relativo mesmo? Se é pronome, é porque ele substitui um nome conhecido. Então, este que está se relacionando com a palavra doces para quê? Para substituir. Porque pronome relativo sempre substitui. Dá para acompanhar direitinho? Pronome relativo, se ele substitui e introduz uma informação relativa, é como se fosse uma estrutura com dois braços. Um braço da substituição e o outro braço da relação sintática, ok? Sempre dois braços. Um braço para substituir e um braço para se relacionar sintaticamente. Este que aqui, a informação que gosto, de que gosto, é informação relativa a quem? Não é o doce? Comprei o doce. Qual doce? Aquele de que gosto. Beleza. Esta informação é relativa à palavra doce, introduzida pelo que. Esse que realmente é um pronome relativo. Aí algumas pessoas falam, Rose, mas existe uma técnica mais interessante, mais rápida de se identificar esse pronome relativo. Basta substituir o que por o qual ou a qual. Quase sempre funciona. O problema é que o concurso, às vezes, prestigia justamente aquilo que não está no quase. No quase sempre. Então, eu prefiro indicar que há uma informação relativa a um substantivo. Este que, pronome relativo, como ele vai substituir, ele vai se relacionar da seguinte maneira, olha. Eu gosto. Quem que gosta? Eu, não está escrito, mas eu posso facilmente identificar. Quem gosta, gosta de algo. De que eu gosto? Então, o objeto indireto, porque isso aqui é um objeto indireto, não é? O objeto indireto do verbo gostar é a palavra doce? O que vocês acham? Vou perguntar de novo. Eu gosto. Quem gosta, gosta de algo. Este verbo é um verbo transitivo indireto. A palavra que está na posição do objeto indireto do verbo gostar é a palavra doce? É a palavra que. Porque o que eu falei sobre o pronome relativo? Ele sempre substitui para introduzir uma informação relativa à palavra substituída. Então, este que é pronome relativo classe gramatical, está na posição do objeto indireto. Notem, se a palavra doce fosse objeto indireto, o de estaria antes da palavra doce. E o de está antes do que. A estrutura de que é o objeto indireto do verbo gostar. O problema é que às vezes nós falamos assim, ó, e não achamos nada de errado com isso.
Comprei o doce que eu gosto. Não falamos assim? Mas como o verbo gostar pede a preposição, a regência deste verbo nos obriga a pôr uma preposição. Belezinha? Posso ir, não posso? Na verdade, voltar. Assinale a opção em que há uso inadequado da regência verbal segundo a norma culta. É interessante a obra de Freire com a qual a de Sérgio Buarque de Holanda compõe uma dupla magistral. Reparem só. Eu tenho a qual. A qual é um pronome relativo. É um pronome relativo que estabelece uma relação entre uma informação acerca de um determinado substantivo. Essa informação ela é relativa à palavra obra. É interessante a obra de Freire. Qual obra? Aquela com a qual a de Sérgio Buarque compõe uma dupla magistral. Repare só. Esse que é um pronome relativo, ele tem dois braços, não tem? Para identificar o braço sintático, eu preciso começar a analisar o verbo. Quem compõe uma dupla magistral compõe uma dupla com alguém. Não me dá uma ideia de companhia? E ele compõe, a obra de Sérgio Buarque de Holanda compõe uma dupla com quem? Não é com a obra de Freire? Que é resgatada por a qual. Então, minha preposição ela tem que estar aqui. Entenderam direitinho? Por isso que essa preposição está adequada. Ele quer ainda adequada, não podemos marcar a letra A. Na letra B, novamente, uma estrutura que tem aqui nos quais. Nos quais, nada mais é do que o em mais os quais. Como aí eu tenho um pronome relativo, eu tenho um ponto de corte, ok? É necessário ler estes livros. Que livros? Que livros? Aqueles nos quais nos vemos caracterizados. Olha, quem se vê caracterizado em algo. Aqui é a preposição que está antes justamente da estrutura os quais. Belezinha? Em mais nós. Chico Buarque, por quem os brasileiros têm grande admiração, é filho de Sérgio Buarque. Bom, Chico Buarque é filho de Sérgio Buarque, ok? Eu explico quem é Chico Buarque ou eu especifico quem é Chico Buarque? Eu especifico? Eu não sei quem é Chico Buarque, eu tenho que limitar quem é Chico Buarque? Não, eu tenho aí, portanto, uma explicação. É por isso que eu tenho as vírgulas aqui também. Esse quem é outro pronome relativo. E como todo pronome relativo, ele tem dois braços. Um braço que vai substituir e um braço que vai se relacionar sintaticamente com a estrutura da sequência. Para identificar a estrutura da sequência, eu tenho que ver a partir do verbo. Os brasileiros têm. Quem tem uma coisa. Os brasileiros têm o quê? Grande admiração. Agora, quem tem admiração por algo. A palavra admiração tem sentido completo? Não. A palavra admiração, ela precisa de um complemento nominal precedido pela preposição por. Ou seja, quem tem admiração, os brasileiros têm admiração por Chico Buarque, que está sendo resgatado pelo quem? E é por isso que a preposição está aqui. Deu para entender direitinho? Meus braços aqui, olha. Um braço semântico substituindo o Chico Buarque, um braço sintático ligado aqui à admiração, e por isso minha preposição antes do pronome relativo. Mas ele quer a incorreta. É tão bom escritor que não vejo alguém de quem ele possa se comparar. Olha, isso aqui, pronome relativo, que está resgatando aqui a ideia do alguém. E ele vai se ligar a uma palavra na sequência. Eu tenho que analisar justamente a partir do verbo. Quem pode se comparar de ou pode se comparar a algo. Então, eu não posso colocar a preposição de aqui. Ninguém pede a preposição de. Eu tenho que colocar a preposição a. Belezinha?
Ah, porque quem pode se comparar pode se comparar com alguém. Pode. Pode ser o a ou o com. Nós já identificamos, por conseguinte, o nosso gabarito, letra D. Na letra E, nós encontramos: valoriza-se, sobretudo, aquele livro sob cujas leis as pessoas traçam as suas vidas. O cujas também é um pronome relativo, tá? Só que é um pronome relativo diferente. Como todo pronome relativo, o que ele vai ter? 2 braços. Um braço é para substituir um termo anterior e o outro braço é para se ligar sintaticamente a um termo seguinte. Só que ao contrário do que pode ter substantivo e verbo, como nós vimos em algumas estruturas, o cuja sempre vai ter que ter substantivo mais substantivo. Sempre 2 substantivos. Por quê? Porque ele vai estabelecer uma relação de posse entre 2 substantivos. As leis são do livro. Dá para entender isso? Ok. Então, se eu tenho uma relação de posse, o que eu vou fazer com esse cujas? Ele resgata livro, mas ele concorda com leis. Se houver uma preposição aqui, significa dizer que essa preposição é pedida por algum termo na sequência. E como tópico é de regência, nós temos que procurar sempre qual é a palavra que requisita ou não uma preposição. As pessoas traçam suas vidas, sob leis. Não é sob leis que elas traçam a vida mesmo? Então, eu tenho aqui uma preposição ligada a um termo na sequência. Posso ir para E? Gabarito, por conseguinte, letra C. Não foi a letra C? Letra D, perdão. Assinale a alternativa que contém as respostas corretas. Visando... marcaram qual nessa aí? A. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. O verbo visar, nós vimos o verbo visar, não vimos? O verbo visar, no sentido de pretender, ambicionar, é um verbo transitivo e indireto. Então, visando aos seus próprios interesses. Essa estrutura, portanto, ela está errada. Como era orgulhoso, preferir. Preferir é um verbo bem legal para se trabalhar, mas eles pararam um pouquinho de colocar o verbo preferir nas provas, tá? Isso aqui é muito mais importante para a nossa produção de texto do que para uma questão de regência. O verbo preferir, quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa. Então, reparem, normalmente nós dizemos que, quando nós somos pequenos, nós falamos que prefiro chocolate do que o almoço. Essa estrutura está adequada? Não, eu prefiro chocolate a almoço. Eu prefiro minha mãe do que meu pai? Eu tenho aqui o verbo preferir. O que ele prefere? Declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda. Então, aqui eu tenho a minha preposição. Essa estrutura está na posição do objeto direto, essa estrutura está na posição do objeto indireto. Essa estrutura, portanto, essa alternativa, portanto, ela está verdadeira. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque. Aspirar no sentido de ambicionar. Quem aspira, aspira a. Então, essa aqui também está correta. Aspirar no sentido de respirar. Oi, gente, acorda, só para... Gente, são os minutos finais, vocês vão morgar a uma hora dessa. Ficaram aqui juntos comigo até agora. Aspira, quem aspira, aspira algo. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, porque no sentido de respirar. Nós temos, por conseguinte, alternativa realmente A. Assinale o item em que há erro quanto à concordância, à regência verbal. Perdão. São essas as atitudes de que discordo. Viu um que, ponto de corte. Beleza?
É sistemático isso. Essa estrutura aqui é uma estrutura referente, relativa à palavra atitudes. Então, se eu tenho uma informação relativa a um substantivo, essa estrutura é introduzida pelo que nós chamamos de pronome relativo. Só que pronome relativo, como nós vimos, ele tem dois braços. Braço da substituição e braço da relação sintática. Quem discorda, discorda de algo. Eu discordo das atitudes? Sim. Mas o objeto indireto é a estrutura de quê? Por isso que minha preposição está aqui. Belezinha? Posso seguir, não posso? Essa aí, portanto, não tem erro. Vocês marcaram qual nessa? Letra C? Letra B? A maioria C de casa, alguns aí, letra B de bola. A enfermeira assistiu. Eu vou de baixo para cima porque não é. A enfermeira assistiu irrepreensivelmente o doente. O verbo assistir tem que tipo de sentido? Ajudar ou ver. A enfermeira, opa, quase caiu. A enfermeira, ela pode ver o paciente ou ela pode ajudar o paciente. Ela pode fazer as duas coisas mesmo. Mas aqui, no sentido em que está, ela está ajudando o paciente, verbo transitivo direto. E por isso sem preposição. Se houvesse uma preposição, estaria errado? Não, só teria um outro sentido, tá? Costuma obedecer a preceitos éticos. Quem obedece, obedece a. Aqui o a, preposição. Essa estrutura também está correta. Há muito eu já lhe perdoei. O verbo perdoar e pagar, eles têm a seguinte observação. Perdoar e pagar, se for coisa, se você perdoar e pagar uma coisa, você tem um verbo transitivo direto. Se for pessoa, você tem um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Se eu encontro um objeto indireto regido pela preposição a, eu posso colocar o li, não posso? Então aqui, há muito já li, paguei. Está adequado? Está adequado? Está porque aqui é uma pessoa e não uma coisa. Então eu posso colocar o li. Na letra C, por que eu tenho um erro na letra C? Informo-lhe de que paguei o colégio. O verbo informar e o verbo pagar. Se eu estou pagando uma coisa, verbo transitivo direto. Aqui está ok, não está? Só que o verbo informar, quem informa, informa algo a alguém. E aí nós falamos ainda nessa aula sobre informar alguém de algo. Ou sobre algo, tá? Aqui eu tenho um dia, eu tenho um li. O que significa? Eu tenho dois objetos indiretos. Ou eu tenho um, ou eu tenho outro. Eu posso dizer informo-lhe que paguei o colégio. E eu posso dizer informo-o de que paguei o colégio. Eu não posso apresentar as duas estruturas. Por conseguinte, letra C é o nosso gabarito. Informo-o ou informo-a. Na terceira questão, quando implicar tem sentido, foi só essa que nós vimos ou eu marquei outra? É só essa aí, né? Quando implicar tem sentido de acarretar, produzir como consequência, constrói-se a oração com objeto direto como se vê em. Eu acho muito legal essa questão, por quê? Porque ela nos orienta logo para o sentido do verbo implicar. O verbo implicar, ele pode ter o sentido de tomar implicância,
E aí, se você implica com. Você pode ter um sentido de acarretar, que é produzir como consequência, e por isso vai ser um objeto direto, sem preposição. Nós temos este mesmo sentido em quando era pequeno, todos sempre implicaram comigo. Aí é de tomar implicância, por isso que é o comigo, com e o me. Muitas patroas costumam implicar com as empregadas domésticas. Implica com. Isso aqui também está correta a estrutura, só não está no mesmo sentido de acarretar. Pelo que diz o assessor, isso implica em gastar mais dinheiro. E está no sentido de acarretar, não está? Está. Isso envolve gastar mais dinheiro. Está no sentido de acarretar. Por que está errada? Porque eu não tenho em. Porque o adequado seria isso implica gastar mais dinheiro, tá? O banqueiro implicou-se aqui no sentido de envolver-se. Aí a regência é esta mesmo. Quem se envolve em. Quem implica-se em, ok? Nesse sentido, minha preposição. Mas é este o sentido que está apresentado acima? Não. E aí nós temos aqui a letra E. Um novo congelamento de salários implicará uma reação dos trabalhadores. Acarretará uma reação dos trabalhadores. É este o meu gabarito. E o pessoal não deixa. É igual a viúva apressada. Não deixa nem o corpo esfriar no caixão. Antes, gente, e é uma pressão que vocês não têm noção, porque eles vão arrumando e eu vou tentando falar mais rapidamente para ver se finalizo a aula sem passar por essa humilhação. Tudo bem, pessoas, vocês estão libertos e libertas de mim por hoje. Semana que vem tem mais, para alguns tem mais no sábado, tá? Tchau.